de já acompanhar o Escola Sem Partido desde sempre, apesar de ter entrado com o projeto de lei da Escola Sem Partido no primeiro dia dessa legislatura, no ano passado, e da gente ter montado a comissão, que só está esperando para seguir adiante. Então, conheço, acompanho o assunto. Eu fiquei chocada ainda ao ouvir a sua live, quando você falou exatamente da farsa. Você foi pontuando, porque você leu as decisões, e a gente vai vendo, né, todo o absurdo contido nessas decisões, e a grande farsa por trás. O STF fingindo que está aplicando a lei e a Constituição, e, na verdade, atuando de uma forma ativista totalmente, fora da lei, fora da Constituição, fora do que está nos tratados internacionais, para simplesmente, como você falou aí, liberar geral. Então, o professor é o único servidor público, né, o professor de escola pública, de universidade, é o único servidor público que pode tudo. Contra ele não se pode nada. Nós estamos num ano eleitoral e vamos ver as consequências disso agora, esse ano já. E não adianta falar para o pessoal de direita, vão também na universidade, porque a hora que chegar lá, no terreno do inimigo, vão tomar pancada, porrada, vai virar guerra. E não é isso que a gente quer, evidentemente, né? E até que para a gente encarar uma guerra, que a gente também não foge de guerra, nós teremos que estar num número suficiente para enfrentar o inimigo e sermos vencedores. Então, eles estão com a faca e o queijo na mão com essas decisões do Supremo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Miguel Najib, e a todos que me ouvem aqui agora, todos que nos ouvem, seja pela nossa página do Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Quero dizer para vocês o seguinte, eu, como parlamentar, detentora de um mandato, que não é brincadeira, é uma coisa muito séria, que precisa voltar a ser respeitado, porque hoje não é respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não vou aceitar essa situação da gente não poder discutir e elaborar uma lei, levar para votação uma lei, com o Supremo já tendo previamente decidido sobre a constitucionalidade ou não da lei, porque isso não existe um controle prévio, né, da constitucionalidade de projetos de lei. Miguel, isso não tem lugar, não cabe no nosso ordenamento jurídico. O controle da constitucionalidade prévio, quem faz, somos nós. É o Legislativo, é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é o Parlamento que faz esse primeiro controle de constitucionalidade. O Judiciário faz o controle da norma já em vigor. Então, não pode o Supremo, trabalhando uma lei, examinando uma lei estadual ou municipal, já dizer que se o Congresso resolver fazer, eles não podem fazer isso. Então, eu não irei desistir como parlamentar autora do projeto, Miguel. Vou continuar lutando. Mas quero dizer o seguinte, essa luta vai ter que ser travada principalmente na sociedade, tá? Porque nós elegemos um presidente cuja pauta, né, é uma pauta conservadora. E o Escola Sem Partido era um dos temas da pauta do presidente Bolsonaro, de todos os candidatos que se elegeram aí. Né? Você falou era, Bia? Eu falei era, porque eu estou falando da pauta de campanha dele. Era uma das pautas dele, assim como minha, era uma das minhas de campanha, não é? Então, nós, brasileiros, elegemos um presidente que prometeu lutar por isso, junto conosco, liderar aí, junto conosco, todas essas pautas, pró-vida, acabar com o desarmamento, escola sem partido, combate à doutrinação e à ideologia de gênero, tudo isso, e várias outras, segurança pública e tudo mais, tá? Então, 11 homens no Supremo Tribunal Federal, 11 homens não podem valer mais do que 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente e todos os outros brasileiros que votaram nos parlamentares, que também têm esse compromisso de lutar pelas famílias, pelo respeito ao direito dos pais a que seus filhos recebam a moral, né, e o ensino moral e religioso dos próprios pais. E como disse o Miguel,
Isso já está garantido pela legislação, não só nacional, como internacional, da qual o Brasil é signatário. E o que acontece? A gente sabe que não é preciso lei, mas por que a gente tem uma lei? Por que a gente está há anos discutindo isso no Congresso? Que é exatamente para a gente mobilizar as pessoas. Em torno dessa lei, mobilizar o debate na sociedade. O que o Supremo está fazendo é dando um cala-boca no nosso debate. É querendo amordaçar pais, alunos e até os parlamentares, que é amordaçar os parlamentares, que não vão poder fazer lei, senão ela será inconstitucional. Então, nós não podemos aceitar isso. Eu não vou aceitar, eu vou brigar por isso. Vou continuar brigando por isso. Tá? Agora, é preciso que as pessoas compreendam essa farsa. Então, Miguel, acho que seria interessante você falar um pouco sobre a questão eleitoral, tá? da decisão da Carmen Lúcia, o que aconteceu, o que o advogado levou, o que o juiz decidiu que a Carmen Lúcia e o Supremo invalidaram, e aí depois a gente retoma para a questão também acho que da ideologia de gênero. Eu vou te falar o que eu vi, tá, acontecer. Quando nós começamos o ano passado no Congresso, havia uma preocupação muito grande da gente pautar, primeiramente, a reforma da Previdência. Então, até mesmo foi feito um consenso de que nós deixaríamos as pautas mais polêmicas, as pautas conservadoras, para o segundo semestre e o próximo ano. Tanto que eu consegui aprovar a comissão da Escola Sem Partido, mas o meu compromisso com o Rodrigo Maia, que se comprometeu comigo a criar a comissão, e criou, era que isso não fosse debatido no ano passado. Por quê? A gente não queria acirrar os ânimos com a esquerda para que eles não atrapalhassem muito na reforma da Previdência. No final das contas, claro que eles sempre atrapalham, mas a gente conseguiu os votos necessários até com folga para aprovar a reforma da Previdência. Então, agora era hora de entrar com força aí nas pautas conservadoras, inclusive Escola Sem Partido. Aí tivemos a pandemia. A pandemia acabou desmobilizando. A gente está trabalhando sem comissão, a gente está trabalhando grande maioria de casa, à distância, e com isso, eu estou te dando a explicação do Congresso Nacional, tá? E o presidente também, que no início entrou com vontade de tocar essas pautas conservadoras, ele foi também aconselhado, tanto que no início ele não falava de Previdência, mas ele acabou sendo vencido nessa parte e entender que teria que focar primeiro na reforma da Previdência. Ok, passou. Depois disso, começou uma guerra muito grande do Supremo contra o presidente. Ele perdeu muito espaço no Congresso, até com a divisão do PSL. Ele perdeu muito espaço dentro do Congresso, a base dele ficou realmente fragilizada. E eu acho que ele acabou aí, então, falou assim, olha, eu preciso juntar essa base de novo, senão não consigo aprovar nada. E, ao mesmo tempo, o Supremo começou a atacar, botar as garrinhas de fora, né, e atacar as pautas conservadoras. Então, a verdade é essa. Eu acho que o presidente está acuado com relação aos temas conservadores. O Supremo conseguiu, com 2 inquéritos, tirar as pessoas das ruas. O Supremo conseguiu tirar as pessoas das ruas, né? E está querendo calar as pessoas nas redes, com outro inquérito e com essa ameaça dessa lei, esse projeto de lei que veio do Senado, que é a lei da censura, né? De querer decidir o que é fake news. Daqui a pouco você vai dizer, a gente vai falar aqui sobre a Escola Sem Partido, e eles vão dizer, é fake news dizer que os professores doutrinam, é fake news. Aí derruba a nossa live, a plataforma é obrigada a tirar a gente do ar. Você está entendendo? O risco é gigantesco. É por isso que a gente não pode esmorecer. Nós temos que ir para cima. A minha tática é o contrário. Não é recuar. A minha tática é ir para cima. Mostrar esse absurdo. Por isso que essa live é tão importante. Voltando para você. Você não acha que ele se desinteressou da pauta do Escola Sem Partido? Então, você acha que é a estratégia dele e que ele vai retomar isso? Eu não acho que... Ou ele se desinteressou? Eu esqueci de falar uma coisa. Não, eu não acho que ele tenha se desinteressado. Houve aí também um parecer jurídico do atual ministro da Justiça, então, AGU,
que fez um parecer na tal... foi a DIN, né? A DIN, a DPF. A DPF. E que o então advogado-geral da União, que é evangélico, entendeu pela incompetência do município para proibir a ideologia de gênero. E eu conversei com o Bolsonaro sobre isso, eu mostrei para ele, falando, isso é um absurdo. E ele falou, não, está aqui o parecer. Esse tema, isso aqui é legislar sobre educação. Eu falei, presidente, isso não é legislar sobre educação. Ele, não, está aqui, não pode. Então, nós vamos fazer a lei federal. Foi aí que ele falou que ele ia mandar a lei. Ele não se desinteressou, mas o AGU o convenceu de que esse é um tema que só pode ser legislado pela União. O próprio AGU convenceu o presidente disso. E agora nem mais pela União. Segundo o Supremo, não vai poder.